Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar a história, já que ela já passou aqui pelo canal, e trazer aqui as informações atualizadas da empresa, até porque com a emissão, com a publicação, né, do balanço do terceiro trimestre, vamos ver hoje como que está a situação dessa empresa, já que ela vem passando por sérias dificuldades aí, já há muito tempo, inclusive tendo saído agora recentemente do seu processo de recuperação judicial. Estamos falando aqui da Viver Incorporadora e Construtora SA. E até porque a Viver foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Samuel Bernardo. Oi, Samuel, que bom poder lhe atender. Um prazer ter você conosco aí, Samuel. Bem como também ao Dr. Dalton Salvador, lá de Minas Gerais. Um grande abraço para você também, Dr. Dalton. É sempre bom ter vocês conosco aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda lá a sua sugestão e aproveita também, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, o nosso curso de análise de balanço está lá na plataforma Hotmart, tem o link de acesso aqui na descrição, você pode acessar também o nosso curso de análise de balanços voltados para investimentos. E caso queira fazer um curso online, agora em dezembro, dia 16 de dezembro, estaremos realizando um curso sobre valuation. 3 horinhas ali do dia 16, das 19 até as 22 horas, pela plataforma Google Meet, permitindo aqui interatividade. Quer participar? Manda aqui uma mensagem no WhatsApp que eu lhe passo todas as informações como que você pode fazer para participar junto conosco do curso sobre valuation. Mas vamos falar então da Viver, a Viver, que é uma empresa que vem passando por diversas dificuldades, como já falei anteriormente, e essa empresa ela tem o seu início lá no ano de 1962, quando da chegada na cidade de Maringá, do Alcides Parisotto. Alcides Parisotto vem lá do interior do Rio Grande do Sul e vem tentar a vida no interior do Paraná, ali entre Londrina, depois daí na sequência foi morar em Maringá e começou a trabalhar como um pequeno atacado. No começo ali, um atacado mais de peixes, e depois, né, na sequência, vai ampliando a linha de produtos dentro desse seu segmento ali que ele escolheu, né? E aí acaba se transformando no atacadão. O atacadão que você vê espalhado aí pelo Brasil, a origem dele foi com o Alcides Parisotto. E aí o Alcides ele começa então com o atacado, depois, né, na sequência vai abrindo outras unidades até que chega em São Paulo. Em São Paulo daí dá o boom do atacadão, isso lá na década de 70. E aí ao longo do tempo, nos anos 80 até o comecinho dos anos 90 ali, com todo o dinheiro que ele ganhou com o atacadão, ele foi comprando imóveis, foi fazendo ali uma série de investimentos em imóveis, até que chega num determinado momento, lá no ano de 1991, ele acaba se desfazendo do atacadão, e aí foi se dedicar apenas à atividade imobiliária. Então ele tinha uma empresa que ele montou, chamada Ímpar, que seria mais voltada para a administração dos imóveis que o Alcides Parisotto vinha acumulando ao longo do tempo. Mas aí na sequência a Ímpar, ela também se transforma numa construtora. E aí seus dois filhos vêm trabalhar com ele, o Marcos e o César Parisotto. Então a partir desse momento o atacadão deixou de ser do Alcides e daí na sequência o atacadão acabou sendo vendido para o grupo Carrefour. Hoje o atacadão todo pertence ao grupo Carrefour. E aí, então, o Alcides continuou apenas com a sua construtora, com a Ímpar. Aí, no começo ali dos anos 2000, acabou fazendo alguns investimentos ali que não deram muito certo, principalmente na área de alumínio, e aí a empresa deu uma caída, mas ele conseguiu levantar a empresa, isso no começo dos anos 2000, até porque daí durante os anos 2000 o setor de construção civil começou a crescer. E aí no ano de 2005 ele faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e começa a expandir a atividade da Ímpar, né, que era sua construtora na época. Mas aí, na sequência, depois de 2008, aí a empresa começa a passar por algumas dificuldades, até porque apostou num crescimento, né, contínuo do setor da construção civil, o que acabou não ocorrendo. E aí acabou vendendo o controle da Ímpar para um fundo de investimento, para o Paladin Realty, que daí assumiu o controle da Ímpar e daí na sequência trocou o nome da Ímpar para Viver Incorporadora e Construtora Sociedade Anônima. A partir daí,
tentaram ali mudar até um pouquinho o foco da empresa, já que ela era mais voltada para o médio e alto padrão, começaram a trabalhar também num segmento mais popular, mas mesmo assim a coisa acabou não acontecendo como esse fundo de investimentos imaginava. Tanto que no ano de 2016 tiveram que entrar com um processo de recuperação judicial. E esse processo ele veio se arrastando até agora, o ano de 2018, a empresa ser assumida por um outro fundo de investimento, para o GIV, que é um fundo de liquidação financeira de direitos creditórios, né? Então, é uma empresa voltada ali para a reestruturação de empresas que passavam por dificuldades. E aí vem tentando fazer toda essa reestruturação, inclusive com a abertura de uma outra empresa, que é a Solve, dentro do grupo da Vivier, que é destinada a comprar imóveis que estão abandonados, né, construções que foram abandonadas, para retomar essas obras e continuar o processo. Então, continua com a Viver e continua agora também com essa outra empresa de recuperação de imóveis que estão paralisados, aí, né, imóveis em construção que estão paralisados. E agora, no ano de 2021, a empresa sai do seu processo de recuperação judicial e vem tentando aí achar o seu caminho. Mas para que possamos saber como que está a situação da Viver, trouxe para vocês aqui os balanços lá desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora setembro de 2022, e vamos ver ao longo dessa base histórica como que vem sendo o desempenho da Viver Incorporadora e Construtora SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Viver Incorporadora e Construtora SA, e como falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica um pouquinho maior, 2018, 2019, 2020, 2021 e agora setembro do ano de 2022, para que possamos ver através dos números como que vem sendo o processo de recuperação da Viver Incorporadora. Começando lá pelo ano de 2018, o que era a Viver? Era uma empresa de 647 milhões de reais, o patrimônio da empresa. Todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa. E naturalmente que aqui na empresa, por ser uma construtora, ela tem aqui dentro do realizável a longo prazo os estoques, né, os imóveis destinados à venda no longo prazo. E aqui no ativo circulante, que é o capital de giro, ela fecha com 435 milhões de reais, o que equivalia a 67,2% de tudo que a empresa possuía. Tinha no caixa 7 milhões 810 mil, contas a receber 245 milhões e os estoques de imóveis destinados à venda no valor de 172 milhões, isso lá em 2018. Já para 2019 a empresa encolhe um pouquinho, ela cai aqui para 512 milhões de reais. Aumenta aqui os estoques de imóveis destinados à venda a longo prazo, e diminui aqui o capital de giro. O capital de giro cai de 435 milhões para 195 milhões. E a representatividade 38,2%. O volume de dinheiro em caixa cai para 5 milhões 461 mil. Também despenca aqui o contas a receber, que vai para 18 milhões apenas. E o estoque aqui está praticamente permanecendo estável, 167 milhões. Já para 2020, a empresa encolhe, mas aí no seu tamanho vem para 323 milhões de reais. Diminui aqui os estoques de longo prazo, diminui os estoques de curto prazo, aumenta um pouquinho a coisa aqui o contas a receber, e o caixa que é reforçado aqui, ele fecha com 28 milhões de reais. E o capital de giro, 116 milhões com 36% de representatividade. Chegando agora em 2021, praticamente estável, 328 milhões. O capital de giro se recupera um pouquinho, vai para 163 milhões, melhora a posição de caixa com 63 milhões, diminui o contas a receber e o estoque aqui uma pequena elevação, 65 milhões. Então o que a Viver tem em 2021? Um estoque de 65 milhões de imóveis destinados à venda e aqui desses 158 milhões, uma grande parte também é estoque também destinado à venda, só que a longo prazo. E agora em setembro ela fecha com 318 milhões de reais. O capital de giro vai para 171 milhões, cai o volume de dinheiro em caixa para 12 milhões, aumenta o contas a receber para 60 e aumenta um pouquinho os estoques para 81 milhões. Então, dentro desse período de recuperação judicial, a empresa vem aqui com 647 milhões de patrimônio, cai para 512 e praticamente se estabiliza nessa faixa que entre 320 milhões aproximadamente é o ativo da empresa. Olhando agora o endividamento, que é visto aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o endividamento total, que lá em 2018 era de 601 milhões.
A empresa tem um patrimônio de 647, deve 601 milhões, tem uma dívida total de 92,9%. Reparem que nesse ano aqui, a empresa ainda tinha um patrimônio líquido positivo, porém ela vinha acumulando prejuízos de exercícios anteriores, que já totalizava aqui 2 bilhões e 109 milhões, né, de prejuízos acumulados que a empresa teria ao longo do tempo agora recuperar esses prejuízos aqui. Mas caindo agora para 2019, a dívida sobe para 647 milhões e a partir desse momento ela é maior do que o patrimônio da empresa, que é de apenas 512 milhões. Consequentemente, o nível de endividamento foi para 126%, quer dizer, ela deve tudo que ela tem mais um pouco. E, consequentemente, o patrimônio líquido passou a ser negativo em 134 milhões. E os prejuízos acumulados, 2.329. Em 2021, a dívida recua para 550 milhões, porém, como a empresa reduziu o seu tamanho, mesmo com essa redução da dívida, o peso dela passou a ser maior, 170% em relação ao patrimônio. Olha só, o patrimônio é de 323 e ela deve 550. E, consequentemente, o patrimônio líquido negativo a ser coberto ainda é de 227 milhões. E os prejuízos acumulados, 2.510. Em 2021, 529 milhões de dívida, 161%, e o PL continua negativo em 201 milhões e o prejuízo acumulados 2.567. E fechando agora setembro, a dívida recua mais um pouco, ela cai para 493 milhões, com 154% o peso da dívida. A empresa tem um patrimônio de 318, deve 493. E o PL é negativo em 174 milhões e prejuízos acumulados 2 bilhões 557. Então vejam que a trajetória da empresa ainda vai ser longa até ela recuperar esse volume todo aqui de prejuízos. Olhando agora o que a empresa vem produzindo, o que ela vem gerando de resultados. Em 2018, um faturamento de 85 milhões. Em 2019, 109 milhões. Em 2020, ano até da pandemia, o faturamento foi de apenas 44 milhões. Em 2021, 67 milhões o faturamento. E agora, em 9 meses do ano, 87 milhões, projetando aqui um faturamento próximo de 110 milhões aproximadamente, que ela vai ter agora em 2022. Só que os resultados, o que acontece? Com esse faturamento de 85, a empresa perdeu 198 milhões lá em 2018. Com faturamento de 109, ela perdeu 220 milhões. Então, o prejuízo que ela teve em 2019, 220 milhões. Em 2020, o prejuízo foi de 181 milhões. Em 2021, um prejuízo de 57 milhões de reais. Então, ela vem aos pouquinhos aqui tentando reduzir o seu prejuízo. E chega agora em setembro, ela apresenta um lucro de 11 milhões 661. Porém, ao olharmos aqui a DRE, vamos observar que dentro do faturamento de 87 milhões, 60 milhões é custo para produzir esse faturamento. Sobra 26 milhões de lucro bruto. Aí ela paga 46 milhões de despesas administrativas, comerciais, fecha com prejuízo de 20 milhões de reais. Aí ela tem uma receita financeira de 6 milhões e meio e tem crédito no imposto. Então, na verdade, esse lucro que ela tem aqui não é ainda decorrente da operação. É o lucro que ela só tem devido a crédito de impostos aqui, porque senão seria também um prejuízo. Mas, enfim, já dá para se observar que a empresa vem tentando gradativamente aqui uma recuperação. E só o fato de parar de ter prejuízo já passa a ser uma notícia maravilhosa aqui para Viver, né? Aproveitando também, já que estamos falando da Viver, os demais indicadores, eu nem trago aqui para vocês, porque quando a gente fala de liquidez, a empresa tem 171 milhões de capital de giro, né? E deve 338 milhões no curto prazo. Quer dizer, a capacidade de pagamento dela continua extremamente delicada. O endividamento, 92, 126, 170, 161, 154. Ela deve mais do que aquilo que ela tem. Então, o endividamento continua sufocando a empresa. E os resultados da empresa, como vocês observaram aqui, prejuízo, 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 e agora, esse ano, um pequeno lucro aqui. Então, os índices de rentabilidade dela também extremamente comprometidos. E, consequentemente, também os índices relacionados às ações, né? Porque o valor patrimonial, por ter um PL negativo,
o valor patrimonial também é negativo. Temos também lucro por ação, não existe, porque a empresa não dá lucro. A rentabilidade da ação não existe. E também dividendos por ação não existe. Tempo de retorno também não existe. Enfim, é uma empresa que ainda vem com sérios problemas e que vem aqui tentando se recuperar. Mas o que eu trago para vocês é esse gráfico aqui mostrando como que está o andamento, né, do valor das ações da Viver, só para você ter uma noção. Começando lá em 2017, uma ação da Viver valia praticamente R$ 40. Isso lá no finalzinho de 2017. Continua ali no começo de 2018, também beirando os 40 milhões de reais. Porém, os 40 reais, o valor de cada ação. Porém, logo na sequência, em 2018 ainda, aí as ações despencam, elas caem, olha só, ela cai lá dos R$ 40, ela cai para aproximadamente R$ 3. E a partir dali, ela ensaia ali algumas recuperações, chegando até R$ 10, cai novamente, passa ali por algumas oscilações, mas sempre ela vem lá no nível bem mais baixo, na faixa de R$ 2,50, R$ 3. Começa agora, ainda em 2021, esboçou ali uma reação, até quando ia chegando perto do final da recuperação judicial, onde a ação chegou a valer R$ 14,18, só que depois, né, despencou novamente. E aí a ação ela vem rastejando ali na base do gráfico, cotada hoje na faixa aí de 53 centavos uma ação. Então, por aí você vê quando que a ação da Viver teve seu valor mais alto, quando que ela teve seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Viver Incorporadora e Construtora S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Viver. Agora, você já conhece o que é a Viver desde a sua origem, toda a trajetória que a empresa vem desenvolvendo aí ao longo de toda a sua história e todas as dificuldades pelas quais ela vem passando ainda, tentando aí no processo de recuperação. E fica aqui a nossa torcida para que a empresa consiga essa recuperação, até porque o que nós queremos é que as nossas empresas vão bem, porque quando elas estão indo bem, elas estão gerando emprego, estão gerando renda, estão gerando desenvolvimento, e fica aqui a nossa torcida para que a Viver consiga também reencontrar o seu caminho e possa voltar a crescer e gerar renda, oportunidade, emprego, enfim, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E naturalmente que para você que investe ou pretende investir em ações, o importante é sempre, na hora de fazer o investimento, não procurar a empresa que é mais barata, né, a ação que esteja mais barata, mas sim procurar empresas que possam lhe dar o retorno dentro de um investimento que você pretenda fazer. E isso só é possível quando a empresa ela gera lucro, gera receita, e aí você vai ter uma possibilidade maior de ter retorno dentro dos seus investimentos. Mas para isso é importante analisar o balanço das empresas, saber como que elas estão indo, para poder fazer investimento de forma consciente, de forma segura, para lá na frente poder construir o seu patrimônio e ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.